Você já ouviu falar em transtornos do neurodesenvolvimento? Eu vou te contar, mas antes se inscreve no nosso canal, ativa o sininho porque toda semana tem um vídeo novo para contar para você tudo que envolve os processos da aprendizagem, inclusive tudo que pode atrapalhar o bom desempenho desses processos. Então, bora lá falar sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Transtornos do neurodesenvolvimento são condições que acontecem por alterações no desenvolvimento cerebral e que persistem ao longo da vida do indivíduo. Dani, traduz isso para mim. Então vamos lá. O indivíduo com transtorno do neurodesenvolvimento, durante o seu desenvolvimento cerebral, aconteceu alguma alteração nesse processo que trouxe a ele condições diferentes. Então, algumas áreas do desenvolvimento, que pode ser da fala, que pode ser motor, que pode ser comportamental, acabam sendo prejudicadas. E aí esse indivíduo vai precisar de um acompanhamento, de um tratamento, de uma intervenção para que tudo isso possa ser ajustado. E aí eu trouxe aqui para vocês, para a gente conversar um pouco, alguns transtornos e eu separei em transtornos da comunicação, transtornos comportamentais e transtornos da aprendizagem. Todos os transtornos citados nesse vídeo estão listados no DSM-5. Para quem não sabe o que é o DSM-5, ele é um manual diagnóstico onde ficam listados todos os diagnósticos que os indivíduos podem receber e os critérios para que esses diagnósticos sejam de fato reais. O que significa? Que para eu dizer que uma criança, que um indivíduo tem autismo, que ele tem dislexia, que ele tem apraxia, que ele tem TDAH, ele precisa se encaixar nesse perfil de critérios. Do contrário, pode ser que ele não tenha exatamente aquele diagnóstico que a gente pensou, tá bom? Então, o DSM-5 ele é esse manual que nós, profissionais que avaliamos, investigamos a suspeita desses transtornos, precisamos seguir para que não exista erro diagnóstico, para que a gente não diga que uma criança tem aquilo que ela não tem. Outra coisa importante sobre esse vídeo ele não serve como base para diagnóstico, tá, gente? Eu vou citar os diagnósticos mais comuns, ou seja, eu não vou citar todos e vou falar de forma simplificada e superficial de cada um. Porque além de cada diagnóstico ser diferente, de ter outros diagnósticos possíveis, eu também tenho a individualidade de cada um. Então não tem como usar um vídeo ou qualquer informação aí pela internet como base para dizer que uma criança, que um indivíduo tem um certo diagnóstico, combinado? Então vamos lá, vamos começar com os transtornos da comunicação. E eu coloquei aqui alguns. O primeiro é TDL, transtorno do desenvolvimento da linguagem. Basicamente, de forma simplificada, é o indivíduo com dificuldade para expressar e compreender linguagem. Então, ele quer falar o que sente, ele quer falar o que deseja, mas tem dificuldade para expressar e acaba não sendo entendido. Da mesma forma, quando ele recebe a mensagem, quando alguém está conversando com ele, ele vai ter dificuldades para entender essa mensagem ou partes dessa mensagem, tá? Então, o transtorno do desenvolvimento da linguagem é um diagnóstico bastante comum e é um transtorno do neurodesenvolvimento. Dentro da comunicação, eu também vou ter os transtornos motores da fala, que são aquelas crianças ou aqueles indivíduos que têm dificuldade para produzir, planejar, sequencializar, organizar os movimentos para falar. Então, quando eu falo, eu tenho uma ideia a ser transmitida, um som que é a minha voz, mas eu vou precisar modular tudo isso através do movimento, certo? Eu faço vários movimentos refinados, sequencializados, com pressão adequada, de um jeito adequado, com postura adequada para conseguir passar a mensagem de uma forma inteligível, tá? Então, é quando existe a dificuldade motora do movimento para falar. E aí nós vamos ter a apraxia, a disartria e outros transtornos motores que envolvem esse processo. Ainda dentro dos transtornos da comunicação,
eu vou ter o transtorno da comunicação social, onde o indivíduo pode até falar bem, pode produzir adequadamente os sons da fala, mas ele não sabe utilizar essa fala ou utilizar essa linguagem, tá? Então, o que seria uma comunicação social? Dar tchau, mandar beijo, mostrar alguma coisa que você achou legal, isso através da linguagem verbal ou da linguagem não verbal. Então eu posso falar: mamãe, olha que legal aquele brinquedo, ou então eu posso só apontar para minha mãe e dar um sorriso e eu estou dizendo a mesma coisa, que eu gostei daquilo que eu mostrei para ela. Então o transtorno da comunicação social é essa dificuldade com o uso da linguagem, com o compartilhar da linguagem, tá? E ele está separado, pessoal, do autismo, é uma coisa diferente, tá bom? E ainda dentro dos transtornos da comunicação, eu vou ter o transtorno da fluência. Então, a fluência de fala é quando eu falo de uma forma fluente, ou seja, eu não tenho bloqueio, eu não paro, eu não estico as palavras. Então, aqui dentro dos transtornos da fluência está a nossa mais conhecida gagueira, que também é um transtorno do neurodesenvolvimento. Lembrando que os transtornos do neurodesenvolvimento não têm cura. Alguns têm medicação, outros não precisam de medicação, mas todos vão precisar de acompanhamento, de intervenção. Então, todos esses transtornos da comunicação que foram citados até agora, todos eles recebendo a intervenção adequada, melhoram muito, trazendo condições muito adequadas para esse indivíduo aí ao longo da vida. E agora eu vou falar dos transtornos comportamentais. E os dois mais famosos são TDAH e autismo. O TDAH ele costuma ser muito confundido com transtornos de aprendizagem. Apesar dos sinais e sintomas já aparecerem lá na primeira infância, é na escola muitas vezes que a educadora, ou que outros profissionais que atuam na escola vão começar a questionar porque aquela criança tem tanta dificuldade, não consegue parar quieto, ou então não consegue prestar atenção, ou então tem uma lentidão para aprender, e aí as queixas vão aumentando e essa criança vai aparecer com esse sintoma, com esse sinal de risco nos consultórios um pouco mais tarde. E o autismo costuma ser confundido com diagnósticos voltados para a fala. Por quê? Um dos sinais mais marcantes das crianças com autismo é o atraso no desenvolvimento de fala, tá? Mas existem outros sinais tão marcantes quanto o atraso de fala, já indicando que essa criança pode apresentar o diagnóstico de autismo, como o não manter o contato visual, como as questões comportamentais do diagnóstico. Então, a gente precisa entender que são diagnósticos comportamentais e que esses sinais comportamentais é que vão aparecer até primeiro aí do que outros sinais e sintomas de risco para esses diagnósticos. E os transtornos de aprendizagem, eu vou ter o transtorno de aprendizagem e os transtornos específicos da aprendizagem. Então, dentro dos transtornos específicos da aprendizagem, eu vou ter a dislexia, e a dislexia nós temos 3 subtipos. E se você não conhece os 3 subtipos da dislexia, aqui no nosso canal tem vídeo contando sobre isso. Nós vamos ter a disortografia, que é a dificuldade em dominar as regras ortográficas. Então, aquela criança que tem uma escrita de qualidade ruim, ela não consegue, por exemplo, entender quando é C cedilha, quando é SS, quando é S, quando é o M antes do P e do B. Então, ela vai ter dificuldade com questões ortográficas da nossa escrita, uma escrita de qualidade ruim. E nós vamos ter também a discalculia, que é a dificuldade com o raciocínio lógico e matemática. Uma criança que, por mais que você ofereça para ela a oportunidade adequada de aprender a matemática, ela tem dificuldade de formar esses conceitos matemáticos, ok? E quando o indivíduo tem um transtorno, mas ele não é específico, ou seja, não é uma dislexia, não é uma desortografia, não é uma descalculia, então ele pode ser um transtorno de aprendizagem. O que acontece nos transtornos específicos é que eu vou ter o prejuízo em 2 habilidades do desenvolvimento, enquanto que no transtorno de aprendizagem, anteriormente chamado de transtorno global da aprendizagem, eu vou ter o prejuízo em uma quantidade maior de habilidades. Por isso que é de extrema importância uma investigação minuciosa para entender em qual diagnóstico esse indivíduo se encaixa.
Agora, antes de terminar esse vídeo falando sobre os transtornos do neurodesenvolvimento e para te acalmar e você não sair por aí achando que todo mundo que tem dificuldade de aprendizagem pode ter um transtorno de aprendizagem, que todo mundo que não se comporta como deveria tem um TDAH ou tem um autismo, ou que todo mundo que tem uma dificuldade de fala possa ter algum transtorno da comunicação, existem os chamados atrasos. Atrasos motores, atrasos de fala, atrasos de aprendizagem. Então precisa estar atenta, por quê? Atraso, a partir de uma intervenção adequada, os sinais e sintomas desaparecem, essa criança consegue alcançar a idade correta do desenvolvimento, atingir os seus objetivos e aí então ela não tem nenhum diagnóstico. Então vamos lá, uma coisa que eu quero deixar clara com esse vídeo e que a gente vem falando em outros vídeos também é o quê? A avaliação para fechamento diagnóstico de qualquer tipo de transtorno precisa ser multidisciplinar, nunca de apenas um profissional. Esse é o primeiro ponto, porque eu vou ter que investigar todas as áreas de desenvolvimento dessa criança, desse indivíduo. Segundo ponto, eu preciso garantir que eu estou diante de um transtorno, que eu estou diante de um diagnóstico e não apenas diante de um atraso. Nós estamos impedindo que nossas crianças se desenvolvam como elas deveriam. Então eu deixo muito elas nas telas, elas não têm tantas atividades motoras como nós tínhamos no passado, elas não têm tantas oportunidades para se desenvolver, então elas vão atrasando. Atrasa a fala, atrasa para andar, atrasa para deixar a fralda, atrasa para aprender a se organizar no seu comportamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E antes de fazer o fechamento diagnóstico, sempre deve acontecer o quê? Uma intervenção. Por isso nós falamos muito em intervenção precoce, porque através da intervenção eu vou dando a essa criança a oportunidade de se desenvolver. E lembra que eu falei lá no começo do vídeo, no transtorno do neurodesenvolvimento, os sinais e sintomas são persistentes. Então, a criança que tem um diagnóstico, ela, apesar de você fazer a intervenção que ela precisa, ela vai continuar apresentando dificuldades, ou seja, esses sinais e sintomas vão persistir, vai ser mais difícil deles desaparecerem, certo? Então, gente, vamos deixar bem claro, precisa de intervenção, precisa seguir os critérios diagnósticos do DSM-5 e precisa de avaliação multidisciplinar, ok, pessoal? Então agora que você está entendendo um pouquinho aí sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, a gente pode conversar um pouquinho sobre cada um deles nos próximos vídeos. A gente se vê! E fica de olho, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu comentário sobre esse vídeo e outros conteúdos que você gostaria de ver por aqui. E até o próximo conteúdo. Te vejo lá!